A maioria deles, ou todos, não sei, mas quero dizer, antes de me esquecer, que tem sido para mim uma honra e um privilégio estar com vocês aqui no Maringá, participar neste congresso. Cada lugar do Brasil que eu tenho visitado é hermoso, é formoso, mas Maringá tem algo muito especial, não somente com a natureza, mas com vocês, a gente, muito bonita, no natural, no espiritual, me tem recebido, e eu aprecio essa aceitação. Obrigado por isso, obrigado por apoiar este evento e por vir e aguentar a palavra eterna. Os que estivessem aqui para a tarde conhecem o que eu estou falando, da palavra eterna. Mas Deus, eu tinha um plano, eu planejava falar a respeito do protocolo profético, mas isso realmente é uma palavra mais bem para os pastores. E os pastores bons sempre procuram a informação que precisam. E eu tenho, se podem ler espanhol, eu tenho uma série de 3 notas publicadas em minha página do Facebook. Eu sei que alguns já tinham visto aquelas notas que falam da importância do protocolo, o propósito do protocolo e o que sucede. Eu darei um resumo muito breve. Basicamente, temos experimentado muitos abusos do ministério profético nos últimos anos, porque sabemos que Deus disse que quando Ele derrama do seu Espírito sobre toda a carne, que vamos a profetizar, sejamos jovens ou velhos, ou mulheres ou homens, filhos, filhas, servos, servas, vamos a ouvir a voz de Deus e profetizar. E Deus quer que profetizamos. Eu falei durante o ensinamento esta tarde vários comandos de Deus. 1 Coríntios 12, 39, capítulo 14, verso 1 e verso 39. 3 vezes nos comanda a procurar os dons espirituais, especialmente o de profecia. Seguir o amor e procurar os dons espirituais. Nos manda 3 vezes, numa só passagem, e há outras escrituras que também apoiam a mesma mensagem. Se não estamos desejando, procurando mover nos dons espirituais, no sobrenatural, então estamos em desobediência a Deus. Quando Deus repite algo assim várias vezes, é porque é importante. Precisamos mais do que ensinamento, precisamos oferecer às pessoas uma experiência como poder e a palavra rema de Deus, porque cada religião tem suas doutrinas teológicas e conceitos e filosofias, mas nós temos o único Deus vivo e não há ninguém como nosso Deus, e temos que oferecer às pessoas uma experiência com Deus no evangelismo, também dentro da igreja. Precisamos ver, os membros de nossas igrejas precisam observar que Deus também assiste nossa congregação e que Ele não só assiste, Ele tem controle. Amém? Muitos pastores, aqui temos muitos pastores têm medo de perder o controle. E eu entendo. Também muitos pastores têm medo dos dons espirituais, especialmente
si aqueles dons são manifestos por meio ou através dos membros, se não tenham muita confiança em alguns deles. Cada congregação tem alguns membros mais maduros e outros que são novos e meio esquisitos. Não. E Deus tem dado dons. Deus deu dons a cada um, não só a aqueles que são maduros, que são estabelecidos na palavra, que conhecem toda a doutrina boa, que são fiéis nos seus dízimos e ofertas e oração e jejum e tudo isso. Seria muito bom. Um mundo perfeito, Deus usa só pessoas perfeitas, aperfeiçoadas, pessoas que nunca têm um pensamento não santificado a respeito da sua sogra. Ainda quando ela chega à porta com suas malas para ficar com eles um tempo de visita, 3 meses, 6 meses, mas o recebe com amor e carinho e sim, e aceita todo como glória a Deus, é a vontade de Deus e pode mostrar amor a todo mundo. E nas suas contas impostos sempre 100% transparente e honesto e paga tudo com um sorriso na sua face. A César o que pertence a César e a Deus o que pertence a Deus. Seria muito bom que Deus usa pessoas perfeitas, mas Ele tem que usar a vocês e a mim. Pode dizer amém ou ai, ai, ai. Em México ele diz ai, ai, ai. Muitos pastores me dizem, mas eu confio em Deus, mas eu não confio na gente. O problema com aquele conceito é que Deus sempre usa a gente, inclusive a nós. E se somos honestos, também temos problemas em nossas vidas. Se não acredita isso, pergunta a sua esposa. Minha esposa, em este aspecto, ela é como Deus. Ela não pode mentir. Ela ama a verdade. E ela me diz a verdade, ainda que me provoca dor. Não para provocar dor, mas ela ama a verdade. E se não reconhecemos a verdade, não podemos ir adiante a nossa restauração. Amém? Então temos que perder o medo de perder o controle e começar a ensinar. E como pastores e líderes temos que ser os primeiros. Eu sei que também há muitos líderes que estão presentes. Temos que ser os primeiros em ser o exemplo, em ministrar os dons. Porque é isso tão importante. Porque nossa congregação nunca vai superar o nível espiritual que temos. Ao menos que eles conseguem informação de outros. E agora, nestes dias, eles vão conseguir, pela internet, pela televisão, pela rádio, eles vão conseguir ensinamento, eles vão ouvir a respeito do movimento profético e apostólico e coisas, e algumas dessas pessoas que eles ouvem são bons e outros não são bons. E se
E muitas pessoas hoje em dia são mais atraídos às coisas dramáticas que os entretêm. E precisamos treinar-les, ensinar e mostrar-les a diferença entre o verdadeiro e o falso, e também o mal feito, porque temos todo esse rango, essa variedade dentro da igreja. Temos agora o falso. Eu reservo essa palavra para aquela pessoa que tem motivação de enganar, ou de controlar, ou de ferir. Isso é falso. Uma profeta verdadeira pode profetizar equivocadamente ou erroneamente erro honesto. Amém? Porque somos seres humanos. Quantos de vocês são seres humanos? Temos 1, 2 macacos, ok. Todos seres humanos, ok. Muito bom. E vamos a fazer erros. E por isso que Paulo escreveu que temos que provar tudo. Senão, eu vou ler da Bíblia para não equivocar no português. Primeira de Tessalonicenses. Onde está? 1 Tessalonicenses 5. Ver 19, diz: não extingais o Espírito. Ou seja, permita fluir o Espírito. Não controle todo com mensagens, pregações. Permita que Deus também ministre. Podemos ministrar o Logos, mas também ministra a Rema. Ministra a doutrina. Ou precisamos doutrina, precisamos ensinamento, precisamos fundamentos, mas também ministra cura. Ministra pelo Espírito. Amém? Que somos ministros competentes da nova aliança. Não só da letra, porque a letra só mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então diz: não desprezeis as profecias. Quem vai desprezar a profecia, se a profecia sempre é 100% correta, acertada e boa? Ninguém. Porque o que é de Deus, o que é de Deus é bom, ministra vida. O problema é que pode haver elemento que vem do vaso. O ser humano, quem profetizou erro, algo que não ouviu bem, algo que mal interpretou ou não comunicou bem. Igual como a pregação. Temos que assegurar que estamos bem. Também como a profecia. Por isso, diz no seguinte versículo: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Por que diz isso? Ponde toda à prova. Por quê? Porque Deus sabe que o espírito do erro e de engano também está desatado no mundo. Espíritos de adivinação, de feitiçaria, anjos, demônios que aparecem como anjos de luz para enganar. E somos mandados julgar e provar os anjos. Se nos aparece um anjo, temos que provar para saber se é de Deus ou não. Que triste que Joseph Smith não sabia isso. Ele que fundou a igreja Mormon. Dice,
pone todo a prova. Em espanhol dice examinado tudo. Examinar tudo. É como um filete de peixe. Filete. Os gosta o peixe? Filete de peixe. Mas eu gosto de peixe. Em México eles têm várias maneiras de preparação. E uma é muito boa, mas muito ardente, porque eles cobram todo com um molho muito ardente. Eu gosto das pimentas, mas este para mim quase chega ao meu limite. Ok? Eles dizem filete a la diabla. Mas eu oro para abençoar minha comida, para não comer demônios, ok? Podemos orar e santificar a comida a la diabla, amém? Então, mas às vezes todo parece bom, começamos a comer, mas de repente nos ferimos porque não detectamos aquela espina, ok? E que fazemos? Rejeitamos o peixe inteiro. Falso cozinheiro, eu não vou receber este peixe. Falso cozinheiro, eu rejeito tudo. Ele desejava ferir-me. Não. O que fazemos? Examinamos tudo, todo a prova, tiramos os espinos e desfrutamos o peixe. Amém? Às vezes o problema não é com o espino. Às vezes é palavra boa que dá vida, mas a pessoa, seu estilo pessoal é tão dramático e esquisito. É como esse molho ardente mexicano, que ninguém pode, ou poucos podem comer e aceitar, porque é tão esquisita o estilo pessoal da pessoa. Mas se podemos pôr todo à prova, o que foi dito atualmente? Qual foi a essência da palavra? Prova a palavra. O que é de Deus, retende. O que não é de Deus, coloca a um lado. Amém? Mas se temos pessoas dentro da igreja, alguns muito bons, ouvem de Deus cada vez com certeza. Outros, às vezes sim, às vezes não. Outros que são ok? Sabemos que sua vida é um desordem, que estão vivendo, têm problemas morais e muito inestável, e sua maneira de viver abre as portas ao diabo para influenciar suas vidas e inspirar palavras de adivinação ou de feitiçaria. E às vezes essas pessoas chegam todo vestido de terno e gravata e todo bonito, tudo parece bem ao exterior, mas o problema não é talvez fornicação ou adultério, talvez o problema é orgulho, soberbia. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Provérbios 6 tem uma lista de 6 coisas, 7 que Deus odia. E são coisas que comumente achamos dentro das congregações. É bom de vez em quando ler aquela lista e examinar o coração. Senhor, tira de mim. Não quero usar minha boca para provocar divisão dentro da congregação. Não quero murmurar ou falar contra a liderança. Não quero ser um instrumento do diabo.
São pecados mais aceitáveis socialmente, mas a Deus Ele não gosta e Ele não pode receber. Às vezes essas pessoas chegam e o espírito maligno entra para inspirar a palavra. Por isso precisamos um filtro. E o protocolo profético é um filtro. E o que recomendamos é assignar dos anciãos ou do corpo pastoral, estar num lugar visível, onde ele que está dirigindo o louvor pode ver. Então, durante o louvor, quando o Espírito está se movendo na forma coletiva, como o que passou esta noite, Deus me deu um canto profético. Não sabia todo o que eu ia cantar, só tinha uma só palavra. Então, mas eu sabia, eu não sabia se houve um protocolo estabelecido aqui. Então eu perguntei à autoridade de aqui, ele que é a cargo do congresso, ao pastor Paulo, e ele me deu permesso. Isso é bom. Se você não conhece o que é o protocolo nesta congregação, pergunta ao pastor. E disse-lhe, às vezes Deus me dá a palavra profética, ou eu percebo algo que pode ser de Deus e de bênção para a congregação. Qual é a ordem? Qual é o protocolo? Como posso eu submeter esta palavra para ser julgada e possível? E se vocês determinam que é de Deus, então que seja compartilhada. Amém? Como podemos, porque Deus deseja falar por meio de todos. Somos um corpo. Cada membro tem algo que contribuir. Os membros do corpo que não contribuem estão mortos. Ou se simplesmente estão tirando a vida dos demais, talvez é um tumor ou um câncer. O corpo de Cristo não precisa de câncer, nem de tumores. Amém? Cada membro tem algo que contribuir, e não somente o dízimo. Deus nos deu os membros da congregação para nós, não para edificar nossos ministérios. Estão em nossas congregações para que nós podermos levantar a todos a alcançar seu potencial em Deus, para que possam ser capacitados, treinados, ensinados e levantados a novo nível de expressar a vida de Jesus e o reino de Deus no lugar onde eles trabalham, no círculo de influência que Deus lhes tem dado. Alguns deles Deus vai levantar aqui no Maringá empregadores, empresários que serão para a cidade como apóstolos ou profetas, e seus empregados, os que trabalham para eles, serão como outra congregação. Não será uma igreja, mas será uma expressão da igreja, uma extensão da igreja. Amém? Deus vai levantar a pessoas que podem ter influência para, assim como Daniel e como José e como Mardoqueu e outros que Deus levantou, eles tinham acesso a pessoas em autoridade da cidade ou do reino, para que eles possam, no tempo certo, profetizar a palavra de Deus ao rei. Amém? Precisamos, os apóstolos não podiam fazer todos sozinhos. Eu lembro de uma noite,
quando os apóstolos não sabiam o que fazer, eles precisavam de José de Arimatea. Porque José de Arimatea tinha uma habilidade, uma influência e dom para entrar no lugar de autoridade, fazer os trocos ou os acordos, os trâmites, essa palavra que eu procurava, fazer os trâmites necessários para conseguir o corpo de Jesus. Os apóstolos não sabiam como fazer isto. Quando as pessoas caminham em frente de nossa igreja, não é bom que eles dizem: uau, que grande ministério tem aquele pastor. Que grande unção tem aquele pastor. O que precisam dizer, a reação deverá ser: uau, que grande Deus tem as pessoas que assistem esta igreja. Que grande Deus eles sirvam. Sabem? Se você está com matadura demoníaca ou doente, precisa ir àquela igreja, porque você não pode sair da mesma maneira que você entrou. Liga a qualquer membro dessa igreja, porque eles sabem como curar os enfermos. Dentro de México, na cidade, não, se está gravada, não posso mencionar a cidade. Numa cidade do México, houve uma mulher que estava conectada de alto nível com os cartéis e estava muito involucrada na feitiçaria, idolatria e muitas coisas. E de repente, coisas em sua casa começavam a se manifestar. Demônios começavam a assustá-la com manifestações terríveis. E ela começou a buscar, a achar uma pessoa que podia expulsar demônios. Ela perguntou, ela não fora cristã para nada, era católica, espiritista e muitas coisas, mas tinha medo de morrer, porque o diabo estava fazendo coisas terríveis na sua casa. E alguém falou a uns pastores lá: eles podem tirar fora os demônios. Ele ligou aos pastores, amigos meus, e eles chegaram na sua casa. Ela recebeu a Jesus Cristo. Eles levaram uma caminhoneta grande, cheia de artigos de ocultismo, ídolos, coisas de feitiçaria, um montonaço de coisas, muitas coisas. E aquela mulher agora está servindo a Jesus Cristo, mas porque começavam a ter uma fama de que se vocês precisam expulsar um demônio, ser livre, essa igreja, as pessoas nessa igreja, eles sabem como fazer. Eles têm um Deus vivo. Isso deve de ser nosso testemunho. Amém? Mas temos muitas pessoas que estão na igreja. Todos precisam começar a se expressar os dons espirituais. Por isso precisamos tempos de treinamento. E se colocamos alguém que pode servir como filtro, e les pode perguntar: o que você percebeu? O que você recebeu? E pode, essa pessoa vai protegendo
Obrigado. Um, eu não posso ministrar sem caminhar. E não quero cair tampoco. Mas as pessoas que recebem algo, que acreditam que é de Deus, podem passar. E aquela pessoa pode perguntar: o que você recebeu? E quando a pessoa pode falar: eu recebi isto, eu percebi o seguinte. Aquela pessoa pode ajudar a julgar ali mesmo antes de compartilhar. Ele pode direcionar, dar instruções, ajudar, corrigir se se precisa. Amém? Se não é de Deus, pode agradecer por chegar e por fazer um passo de fé, porque ele tomou, em alguns casos, muito valentia para passar à frente. Amém? E não desejamos extinguir o fogo. Precisamos ensinar e mostrar e elevar a um novo nível. Então, podemos dizer algo como: que bom que você está fazendo passos de fé. Esta vez eu não tenho o testemunho do Espírito, que é uma palavra para a congregação. Mas que bom que está começando a agir. Amém? Pode voltar ao seu lugar. Ok? E se ensinamos às pessoas que precisam submeter as palavras, em vez de que aventar, lançar as profecias aos pastores: isto Deus me falou, agora que vai fazer? Algumas pessoas têm essa classe de atitude, e isso não é bom. Isso é despreciar o pastor e controlá-lo, porque quem pode dizer nada em contra de Deus? Se você já lhe está dizendo: isto é de Deus, eu já tenho julgado isto, eu sei que é de Deus, e você tem que fazer o que eu estou dizendo. Não, isso não é respeitar. Temos que honrar aos pastores. Mas se estabelecemos um protocolo assim, desta classe, e eles podem servir como filtro, então podemos permitir o fluir das profecias, os cantos proféticos, em meio do tempo de louvor. Amém? Se não conhece bem a pessoa, mantém o microfone em seu próprio mano, para poder tirar quando é necessário. Porque algumas pessoas não sabem como terminar. Iniciam com uma profecia boa, e Deus deixa de falar, a profecia termina e eles seguem falando. E começam a pregar seu sermão favorito, sua doutrina favorita, ou começam a testemunhar quando não é tempo de testemunhar. Começam a fazer outra coisa. Algumas pessoas simplesmente buscam a atenção das outras pessoas. Mas muitas pessoas recebem algo positivo, algo que poderia ministrar vida à congregação. E os pastores temos que ser os primeiros. Se somos os primeiros, por nosso exemplo, estamos ensinando e mostrando a outros como fazê-lo da forma correta. Se não somos o exemplo, eles vão procurar outra pessoa que seguir o exemplo deles. E quase sempre termina sendo a pessoa mais esquisita que existe na igreja. Quantos sabem o que estou falando? Muitas pessoas estão observando, e há uma irmã, não sei, em espanhol eu falo da Martita Santita. A Ângelo, qual seria um nome parecido? Marchinha Santinha. Ok, Marchinha Santinha. Quando eu
for adolescente na igreja, sempre houve uma marchinha santinha dentro da igreja. E depois de cantar os 4 cantos rápidos e os 3 cantos lentos, e quando chegamos àquele momento de adoração e da glória, sabíamos que se Deus vai falar, será agora. Ele tem como 30 segundos. Porque se não agora, vai mudar e vai começar com anúncios e a oferta e já não haverá momento. Então eu sabia, se alguém vai profetizar nesta igreja, será marchinha santinha. E girei, seguramente, aí chegava a marchinha santinha. Ela quase não caminhava bem, mais flutuava. Seu pescoço movia como galinha, fazia movimentos raros, sua mão tremia, fazia sons muito raros também. Sim, Senhor. Assim, e todos que ficamos maravilhados. Tem que ser algo muito ungido. Mira que santa é marchinha santinha. E naqueles dias sempre podíamos identificá-la pela sua maneira de pentear e de vestir. Porque sempre tinha a saia longa, manga longa, cabelo longo, língua larga. Já identificaram a marchinha santinha da sua igreja? Não? E quase sempre foi a mesma palavra cada semana. Povo meu, povo meu. O ambiente que antes fora de gozo, de alegria, de glória, agora é que... Não em cada vez. Houve outros que faziam melhor. E agora eu não quero zombar de aquelas pessoas. Minha mamã fora uma delas. Ok? Minha mãe e aquelas pessoas estavam operando com o nível de revelação, de ensinamento que eles tinham naquele tempo. E graças a Deus que alguém estava fazendo algo, mientras os demais não faziam nada. Graças a Deus por aqueles pioneiros que talvez não tinham toda a revelação e ensinamento que agora temos disposto a nós, mas alguém estava fazendo algo. Eu lembro do Pedro, quando houve a tormenta no mar e Jesus começou a caminhar a eles em cima do mar e todos assustados, e Pedro disse: Senhor, se é você, chama-me para ir a ti. Jesus disse: vem. Ele não limitou o convite só a Pedro, mas Pedro foi o único que começou a dar passos, saiu do barco de comodidade, de seu lugar confortável, de familiaridade, e começou a dar passos. Agora eu sei, muitos estão focados quando ele tirou seus olhos do Senhor, começou a olhar as ondas e começou a afundar. Começou a afundar. Obrigado pelas novo vocabulário. Espero que eu possa lembrar. Mas antes de começar a afundar, ele estava caminhando acima da água. Não sabemos quantos metros, mas ele estava caminhando literalmente no sobrenatural.
Amén. Fue su primera vez. ¿Por qué esperamos que cuando comenzamos a hacer algo que tem que ficar perfectamente bien, 100% bien, sin momejo? Esta não é cirurgia do cérebro. Ok? Eles, os cirurgianos, podem ensaiar, praticar com corpos mortos. Para que quando eles começam, e com supervisão, eles começam, muita supervisão, eles começam a praticar a medicina com corpos vivos. E ninguém quer ser a pessoa sobre a mesa de cirurgia que ouve as palavras, ups. Mas eles são humanos e fazem erros, amém? Porque pensamos, quantos temos feito um erro durante a pregação? Citamos um versículo incorretamente. Eu lembro de um pastor estava profetizando a um casal. Disse: o Senhor me mostra. Ele percebeu que Deus queria usar-lhe a esse casal como uma equipe no ministério. Se Deus me mostrou que Ele tem dado a vocês uma unção como Ananias e Safira. Como Priscila e Aquila. Ele recebeu o conceito, mas não lembrava dos nomes. Ok? Ele tinha algo que ele percebeu e a palavra fora certa, mas ele equivocou e tirou do versículo incorreto, do capítulo incorreto. Amém? Mas a palavra fora certa, assustou as pessoas por uns segundos. Mas vamos a fazer erros. Assim que seja transparente. Reconhece os erros, aprende deles, analise o que tem passado, recebe correção, seja humilde, amém? E siga adiante. Graças a Deus por pessoas como Pedro, que pelo menos tinham pés molhados. Os demais todos secos no barco. Bom, talvez não secos pela chuva, mas não tinham metido seus pés no mar. Eles não fizeram. Eu dou graças a Deus por Pedro. Ele não sempre tinha a resposta correta, mas ele sempre estava disposto a tentar. Escolhe a mim, escolhe a mim. Eu quero, amém? E ele fez muito, e Deus lhe abençoou muito, e lhe usou. Um homem que antes foi pescador, que não foi um trabalho muito honrado naqueles dias. Um homem sem educação avançada, para ser um dos apóstolos principais da igreja primitiva. Deus sempre escolhe os menos indicados. Ele escolheu a mim. E Ele escolheu a vocês. Toda a glória seja a Deus. Amém? Amém. Agora, se precisam mais informação do protocolo, podem procurar aqueles ensinamentos nas notas. Estão em espanhol. Talvez se alguém tenha habilidade de traduzir ao português, eu gostaria de publicar em português também. Eu não conheço o suficiente português para escrever e publicar coisas, mas é uma coisa muito importante. Se estabelecemos um protocolo, podemos evitar a grande maioria
dos abusos y problemas que hemos experimentado en las iglesias. Y si usarmos más discernimiento a respecto a los profetas que convidamos a nuestras iglesias, también podemos evitar más problemas. Amén. Gloria a Deus. Deus me falou de várias coisas. Vou mudar o tema um pouco. Deus me falou de várias coisas que Ele quer fazer aqui no Maringá, aqui com vocês. Este é o 7º Congresso de Profetiza Maringá. Agora, não é porque eu sou especial que me tocou poder estar aqui para o 7º. Mas eu acredito que Deus está adicionando conhecimento e revelação e unção que tem faltado. Eu não tenho todo. Vocês têm convidado a outros homens e mulheres de Deus que têm ministérios muito bons, seguramente. Eu não sei todos que têm ministrado, só conheço a Josefel Muriel, que é um bom amigo meu de Bogotá, Colômbia. Mas eu compartilhei à noite dessa caixa, cofre segredo, com os números da combinação, okay? Que foi necessário para abrir uma porta. Eu acredito que Deus está adicionando as coisas necessárias para abrir portas novas, para desligar uma nova unção, para les levantar a um novo nível de expressão da vida de Jesus. Durante este congresso, temos ouvido muita ênfase no caráter e no coração. Voltar aos fundamentos antigos, amém? As sendas antigas. Que Cristo seja o centro de tudo, que todo tenha uma base bíblica. Essas coisas são tão importantes. Precisamos todos que profetizamos, todos em geral precisamos isto, mas ainda mais os que profetizam precisam estar com uma cobertura espiritual, um pai espiritual, pastor, alguém com quem você presta contas. Dentro da igreja precisamos do protocolo. A igreja é onde o pastor nos pode observar o fruto de nossas vidas, do que profetizamos. E os pais espirituais são aqueles que otorgam ou que transmitem nossa identidade. Um profeta itinerante como eu, podemos profetizar o qual seja o potencial, mas não é minha responsabilidade, nem minha autoridade. Não é minha autoridade estabelecer ministérios, ou ordenar ministérios, ou colocar pessoas em ofícios ministeriais, porque eu não sou seu pai. Isso é um trabalho do pai. Há muitos profetas itinerantes, ou apóstolos, ou outros que vão da igreja em igreja e começam a ordenar pessoas que nem conhecem. Isto aconteceu no México. Um apóstolo que chegou a uma cidade, profetizou a muitas pessoas, tornou todos os pastores em apóstolos supostamente, e logo ele manteve sua superioridade, porque ele agora disse que eu sou mais que apóstolo, eu sou patriarca.
Ele fez isso porque ele queria que todos sejam sujeitos a ele. E ele viu um homem jovem, como 20 e tantos anos, e lhe profetizou: você é profeta, e lhe ordenou para que ele esteja com sua cobertura, para que mande dízimo a ele. Okay? Sem conhecer nada dele, aquele profeta começou a ministrar. É importante entender que nós ministramos. Quando nós ministramos muito mais da palavra que falamos. Ministramos da essência do que somos. Porque ministramos espírito, não só letra. E ele chegou a uma igreja pequena. Um pastor que não tem treinamento do seminário, não, ele pode ler, tinha suficiente escola para ler, mas tem poucos anos em Deus, mas ele tem mais tempos como cristão que qualquer outro. Então ele ficou como pastor por falta de outra pessoa. E ele ouviu de profetas e apóstolos e ele queria receber. E ele recebeu aquele profeta, e o profeta lhe profetizou: o Senhor diz que você precisa divorciar de sua esposa e casar. Graças a Deus por alguns. E ele buscou conselho, e um de nossos pastores lhe podia orientar e ensinar, mostrar como a Bíblia que não, essa palavra não é de Deus, aprendeu. Tantas coisas. Voltando ao que estava falando, não estou usando um esboço, estou falando do meu coração esta noite. Deus quer fazer algo novo dentro de Maringá. E em esta região, eu acredito que assim como é um lugar onde comida é cultivada e enviada a todo o país, que a pão de vida também se vai distribuir de aqui, e que Deus vai usar a unidade dos pastores. Amém? Deus vai continuar o trabalho de trazer unidade da fé, na fé. Seguindo, haverá diversidade, mas haverá unidade na fé de Jesus Cristo. E uma habilidade de respeitar e honrar os uns aos outros. Onde há unidade, diz Salmo 133, ali Deus pode mandar sua bênção. Não temos que pedir a bênção de Deus se temos unidade na fé. E Deus deseja levantar a esta cidade como um modelo do que Ele pode fazer numa cidade. Ele quer estabelecer o seu reino dentro da cidade, mas antes de que Ele pode estabelecer seu reino na cidade, seu reino precisa estar estabelecido em nossos corações. A mesma igreja precisa uma reforma.
esta reforma já tem iniciado. Há várias ondas mais de Deus que vai completar o que Deus tem iniciado. Que sejamos abertos ao que Deus está fazendo, assim como fala em Isaías 43, versículo 19, que Deus está fazendo algo novo e já está começando, mas não todos vão reconhecer. Nos faça a pergunta: não le vai reconhecer? E precisamos ser discernidos e não ficar atolados na nossa glória passada, porque a glória da casa, a segunda casa, esta última casa, será muito maior do que a primeira. E não será uma só congregação, será a igreja de Jesus Cristo, trabalhando juntos, amém? E Deus me mostrou que haverá alguns ministérios para alcançar a cidade, para ajudar aos pobres e para trazer como classes de como ser pais melhores, como ajuda como criar a seus filhos, muitas diferentes classes, como desenvolver uma visão para um novo negócio. E essas serão como ferramentas para alcançar a cidade. Podem desenvolver equipes proféticos. Nossas igrejas temos equipes proféticos. E quando temos o nosso congresso anual, eu estarei no congresso anual do Christian International em outra semana e meia, na Florida. Chegam como 1,000 até 1,500 pessoas. Formamos como 50 equipes proféticos e asignamos cada persona que registra ou se inscreve para o seminário a um número de uma das equipes. E dentro de 2 horas todos recebem ministração profética pessoal. E tudo é gravada e les enviamos por e-mail um link onde eles podem descarregar e receber e ouvir novamente sua profecia. Tudo é bem organizado. Mas em 2 horas todos recebem ministração. Um dia isto pode acontecer aqui. Quantos estão prontos para que Deus ajude a que isto seja uma realidade na sua igreja? Amém? Temos equipes de cura, equipes de libertação, equipes de profecia. Todos são membros de alguma equipe ou várias equipes. Amém? E todos sabem quais são seus dons e qual é o protocolo e como agir, como atuar, e tudo flua bem. E Deus utiliza a todos. Ao princípio, quando iniciou o ministério do Bill Hamon, ele foi o único que profetizava. E ele profetizava por horas e horas e horas a milhares de pessoas. A vezes terminando às 2 da manhã. Agora, ele não tem que profetizar a quase ninguém. 1, 2 pessoas, líderes especiais que têm chegado de outra nação, ou se Deus lhe mostra, lhe indica a outra pessoa especial, ele pode ministrar, mas todos recebem ministração. Por quê? Porque ele tem treinado a outros. Temos que treinar a outros a fazer o que nós estamos fazendo, ou não temos um legado. É a palavra legado? Quantos de vocês desejam deixar um legado para que o trabalho e o ministério continue? Alguns têm o medo: se eu levanto todos a meu nível, então eu já não serei especial.
e ninguém me vai querer. Não, isso não é certo. Se você levanta outros até um nível, Deus te levantará a um nível mais além, mais alto. Deus é fiel. Agora, Christian International é a rede de igrejas em mais de 40 nações. Centos de milhares de pessoas têm recebido treinamento profético. Temos igrejas metodistas que têm uma relação conosco. Eles seguem sendo metodistas, não estão com nossa cobertura, mas eles consideram a mim como seu profeta. E eles agora têm uma escola profética. E eles têm equipes proféticos em igrejas metodistas. Em Coreia do Sul, há igrejas presbiterianas que têm profetas agora. E apóstolos. Deus está renovando sua noiva, sua igreja, preparando-nos, porque a glória da última casa, do último templo, será maior do que a primeira. E Deus nos está preparando. Eu falei disto a primeira noite. Nessa profecia, Deus está abalando todas as coisas. Hebreus capítulo 10, versículo 12, nessa passagem também fala do mesmo. Deus está abalando todo para que permaneça o inabalável. Amém? Este é o tempo de agir. Eu quero impartir a vocês tudo o que Deus me tem dado. Não é para mim aguardar para mim mesmo. O que Deus me tem dado é para entregar a outros. Então, eu quero, antes de terminar tudo isto, impor as mãos sobre todos. A maneira que vamos a fazer isto, o pastor Paulo pode escolher alguns que ele conhece, que se movem no profético, que me pode me ajudar, e faremos o que chamamos banho de ovelhas. Quantos conhecem que é um banho de ovelhas? Aqui tem crias de ovelhas ou de animais, de gado, e eles têm, parece como um estanque de batismo, okay? E os animais chegam e entram o estanque, que tem químicos para matar os insectos, os bichos, ok? Garrapatas é a palavra aqui, ok? Essas coisas, amém? E é possível que Deus tire de ti umas garrapatas espirituais amém? Mas também vamos acreditar que Deus lhe vai impartir. Eu estarei orando muito em línguas, e eu vou estender a minha fé, que todo o que eu tenho e que Deus quer que você tenha será transmitida. Ok? E os que já estão fluindo na profecia, os dons que Deus lhe vai levar a um nível mais alto. Amém? Eu não tenho profetizado pessoalmente a quase ninguém durante toda esta visita, mas eu tenho ministrado desde o púlpito palavra profética, e juntamente com o ensinamento. Quantos de vocês sabem que Deus já lhe falou? Amém? Ontem Deus falou, hoje Deus lhes cantou. Eu gosto de profetizar a indivíduos, mas quando há tantas pessoas, e eu sou sozinho aqui, é difícil começar a indivíduos. Se há 500 pessoas
eu estou ministrando a uma pessoa, temos a 499 esperando. E fica muito longo o tempo e não é de tanto proveito. Se eu posso ministrar uma palavra coletiva e ministrar a vocês dessa forma é melhor. Então eu vou pedir que se podemos, se os músicos podem voltar a preparar os pastores. Graças a Deus por pastores que estão dispostos a servir. Eu conheço alguns pastores que não estariam aqui tocando a bateria, ou violão, o piano, outra coisa, mas eles estão dispostos a servir. Então, Pastor Paulo, eu tenho visualizado, se você pode escolher alguns que você tem confiança, que conhece, ou se pensa que isto não é boa ideia, eu posso fazer eu mesmo, eu sozinho, mas eu quero ter como uma equipe de ministros que me podem ajudar a informar sobre as pessoas. E logo, o que podem fazer é cada fila pode vir uma fila, a primeira fila, a segunda fila, a terceira, assim, e chegar, e logo deste lado. Ou atualmente se pode ir toda a primeira fila, desde aqui até aquele lado, assim, passar e não se impor as mãos, seguindo caminhando, ok? Quando chegam onde estamos imponiendo as mãos, sigue caminando, porque algumas pessoas são como no trânsito, chegam e eles gostam, quero mais, o sea, sigue caminhando, ok? Para que todos tenham o seu turno, amém? Eu escolho, ok? Mas eu conheço. Eu conheço a Angelo e conheço agora a Chi. Obrigado. Gideone. A maioria dos que estão moviendo no profético estão aqui tocando instrumentos, me dizem. Então, é que eu não conheço a todas as pessoas daqui, mas eu gosto de ficar parte de uma equipe. E as coisas que eu não tenho e Deus quer você recebe, possivelmente eles têm. Amém? E seguramente entre todos recebemos. Agora, mãos vazias sobre cabeças vazias não tem resultado nenhum. Mas quando há mãos que tem algo que impartir, uma pessoa disposta a receber pela fé, então muito pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Eu quero que isto seja algo, quando começamos, algo com não demasiado lento, despacito, mas algo que tenha um pouco de ritmo, ok?
cantos, algo que vocês conhecem os cantos melhor que eu. Muito legal. Ok. Vamos a formar duas filas e as pessoas vão passar em meio das duas filas. Ok? Permite-me baixar. Isto é bom para deixar espaço e todos vão chegar e passar por aqui. Chega com expectativa. Amém? Muita expectativa. Okay. E estes estão em fila? Ok. Como a primeira fila, podem também daqui. Ok? Primeira fila inteira. E logo a segunda fila inteira. Amém? E podem passar e voltar a seus lugares. Amém? Mas mantemos uma expectativa. Vamos a encher o ambiente com uma unção. Amém? Eu acredito que alguns que começaram a receber cura, Deus vai terminar o trabalho que Ele iniciou. Amém? E outros que precisam de outras coisas, Deus vai começar a descarregar revelação, ideias criativas, o que você precisa para dar o próximo passo. Vocês ouvem a voz de Deus já, mas não sempre têm discernido sua voz. Mas eu acredito que Deus vai abrir os ouvidos, abrir os olhos, amém? E que revelação vai fluir, amém? Que seu Espírito, Deus derrama seu Espírito, e que sucede? Ouvimos a voz de Deus, amém? Vem com expectação. Agora, uma instrução a vocês. Pode impor as mãos, às vezes como as mulheres, em vez de tocar seu ombro, depende como está vestido, às vezes somente pela mão. Se alguém começa a parar, então ajuda-lhe a seguir. Se eu tenho minha fé e a expectativa que ninguém se vai cair, não vamos a empuxar, mas se alguém começa a perder controle, pues lo sacamos por acá. Ok? Ok? Glória a Deus. Glória a Deus. Começamos com uma oração no nome de Jesus. Jesus. Vem, vem, vem. Começa a cantar com Ele. Amém? Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Cante, igreja! Então vem, chame ele, derrama o teu Espírito.
Ele, chame Ele. Tu prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem, amado meu coração é teu, meu coração é teu. Vem, amado meu coração é teu, é só teu. Se eu fosse você, eu começava a adorar agora, levantando minhas mãos. Eu queria fazer que a presença dele viesse mais e mais para a minha vida. Nós somos famintos, nós queremos mais da presença do Espírito Santo. Então diga, vem, 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 vem. Diga, vem, Maringá, vem, vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero mais de ti. Maringá, como nos dias de Eliseu, ele está colocando, dispersando a farinha na panela
para tirar e neutralizar o veneno, para que já não sejamos mais morte, mas que vida, digam todos, vida, que a vida de Deus flua por meio da sua igreja. Alguns de vocês, o Senhor les falou por meio da palavra pregada, ensinada, coisas que você precisa mudar, ajustar. Vocês precisam anotar isso e obedecer o que Deus lhe falou. Não volta às suas vidas normais, como se nada tenha passado. Mas vocês começam a pôr em prática as coisas que Deus lhes falou. Amém? E verão que Deus fará algo novo em ti. O mesmo poder que curou tantas pessoas esta noite, que nos deram seu testemunho. Leva isso às ruas. Não retém isto dentro da igreja. Leva isto, o poder de Deus, às ruas do Maringá e de Rio Grande do Sul. Leva isto, o poder de Deus e a voz de Deus. Não seja ansioso de quando meu ministério vai iniciar. Não busca seu próprio ministério. Busca refletir a Jesus. Busca servir a outros. E se você busca fazer isso e estender o reino de Deus, Deus abrirá as portas quando é o tempo certo. Todo é de Ele e para Ele, a Ele, por causa dele. Eu falto mais vocabulário, mas todo é de Ele. Busca exaltar a Jesus, não seu próprio ministério. Faça o que pode, como que já tem, e Deus multiplicará o que você tem. Mas se você, como aquele servo que tinha a uma só mina, na parábola das 10 minas, um dos servos escondeu sua mina, e o pouco que ele tinha lhe foi tirado pelo seu Senhor quando chegou o dia de prestação de contas, e lhe foi dado a quem? Aquele que tinha mais. Por quê? Porque Deus foi judeu, e ele, em vez de onde há mais rendimento, se você deseja mais de Deus, começa a render mais. Começa a fazer as obras de Jesus. Esta noite começaram a dar passos, orando por os doentes. Isto é divertido. Eu conheço um jovem, um rapaz do Cuernavaca, Morelos, México. E ele quase cada dia vai ao Zócalo, a praça principal da cidade, como um amigo seu. Eles oram pelos enfermos, fazem milagres, expulsam demônios. E cada dia mais pessoas conhecem a Jesus. E a igreja está crescendo porque há uma só pessoa que está disposto a sair do barco de sua comodidade ou confortabilidade. Amém? E começar a fazer algo novo. Quantos de vocês são parte dessa geração radical? Estou falando de guerreiros, pioneiros, reformadores, cheios de fé, aqueles que Deus pode usar para reformar a uma nação. Não todos, mas eu acredito que alguns sim. Deus quer usar a todos. Um dia chegou 32 mil
para reportar-se para a batalha no dia de Gideão. Mas Deus disse: são demais. São demais. E Gideão disse: com certeza, o inimigo é demais para nós. Não temos suficientes soldados. E Deus disse: não, você não me entendeu. Você tem demais soldados. 32 mil em contra de 138 mil. Algo assim, não lembro o número específico. E Deus disse: vamos a tirar alguns que tenham um acordo com o inimigo. Primeiro, cada que tem medo, que não acredita que podem ter vitória nesta batalha, botam as suas mães. Não posso usar a meninos e crianças em dia de batalha. Botam as suas mães. Eu preciso de guerreiros que conheçam a seu Deus e que façam coisas grandes. Daniel 11:32, acredito que o versículo diz: os que conhecem a seu Deus farão proezas. Isso. Amém. Quantos de vocês conhecem a seu Deus? A grandeza de seu Deus. Tem cantado poderoso Deus. Mas quantos acreditam que Ele é poderoso Deus quando estão olhando a alguém com câncer? ¿Sabe qué? Eso, só câncer. Não importa. Deus tem poder para hacer qualquer coisa. Quando desceram a um homem paralítico, cojo, pelo telhado, abriram e deixaram ali o cojo, e Jesus disse: filho, teus pecados lhe são perdoados. E as pessoas dizem: quem pensa que ele? Quem pensa ele que é? Como se ele fora Deus. Ele disse: é certo, qual é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te, pega tua cama e volta e camina a tua casa? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade na terra para perdoar os pecados, eu te digo: homem, levanta-te, pega a tua cama e camina a tua casa. E o homem o fez. Que estava nos ensinando Jesus? Nos estava ensinando que para Deus é igual de fácil perdoar os pecados ou curar os doentes. ¿Estão entendendo? Quantos de vocês têm problema em orar e pedir perdão? Quando tem pecado, quantos de vocês acreditam que Deus lhe perdoa? Amém? E foi fácil pedir? Sim. Tem que pedir com fé, com arrependimento, com coração sincero, mas é fácil e Deus derrama da sua graça. Amém? Quantos têm dirigido alguém a orar para a salvação? É fácil. E acreditamos que Deus perdoa seus pecados assim. É igual de fácil levantar o coxo para Deus. Temos que acreditar. Temos que acreditar se queremos fazer as obras de Jesus. Eu estava falando do que Gideão. Então, 22 mil fugiram às suas mães. Deus disse: todavia há demais. Então, os que todos precisam tomar água, então vamos a ver como tomam a água.
como beban a agua. Y hubo algunos que tomaban a agua como cachorros, completamente metidos en satisfacer su necesidad carnal. Deus não estava negando essa água, mas Ele procurava aqueles que pensavam como soldados, como guerreiros, aqueles que estavam vigilantes, porque sabiam que era tempo de guerra. Então, alguns, 300, tomavam sua água assim. E Deus disse: eu usarei aqueles. Ele hubiese gostado usar a todos, mas não todos se têm preparado. E Deus está separando os soldados nesses dias. Mas há uma geração, e acredito que aqui Deus tem reunido aquelas pedras onde o fogo vai cair. Uns quantos que estão prontos, que Deus les usa. Amém? Em nome de Jesus, hoje é novo dia. Somos livres, a liberdade. Maringá não será igual de aqui para diante. Seus ministérios, cada pastor, seus ministérios não serão iguais. Desde agora e para sempre, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu preciso já terminar, já é meia-noite quase. E amanhã eu ministrarei 2 vezes mais. Mas eu vou voltar o microfone para o pastor que chega aqui. Eu quero agradecer a todos pelo seu amor, bondade comigo, sua paciência, como me oportunou. Tem sido um prazer e eu espero poder voltar um dia para dar um treinamento inteiro, se Deus quer, e veremos a glória de Deus aqui no Maringá. Amém? Obrigado. Aleluia. Obrigado.